Olá, amigos. Eu sou Maria Aparecida e esse é o canal Mediunidade Clínica, destinado a conversar um bocadinho sobre esta curiosa faculdade do ser. E a gente dando continuidade àquela série que a gente está fazendo, né, de como cuidar do nosso pensamento, isso porque você sabe que pensamento, que sentimento tem frequência, e você sabe também, como a gente já tem falado em encontros anteriores, para quem acompanha o trabalho, acreditamos que a mediunidade, esta faculdade do ser, ela se assenta sobre a personalidade do médium, do cidadão. Então, se o cidadão tem um pensamento melhor, se ele tem uma frequência melhor, melhor ele leva essa mediunidade como tudo na vida dele. Uma pessoa teimosa, ela vai ser teimosa em todos os lugares. Uma pessoa doentia, ela vai ser doentia em todos os lugares, em todas as situações. Então, veja, cuidar do pensamento é uma forma de cuidar do nosso psiquismo. E se a nossa mediunidade é uma faculdade que trabalha com base no nosso psiquismo, então a gente precisa cuidar disso, né? E nós estamos falando então do pensamento e daquele pensamento ruim. Quem tem pensamento ruim, você não fala para o seu cliente que ele tem pensamento ruim, você fala que ele tem uma distorção cognitiva, você sabe, é mais elegante. Você não vai falar se tem um pensamento péssimo, se tem lixo mental. Então você fala em distorções cognitivas, né? Mas acontece que é um pensamento ruim e que faz uma armadilha para você, tem uma pegadinha. E hoje nós vamos falar das pegadinhas da autodesvalorização, de quem só vê o lado ruim das coisas, ou quem é do tipo 8 ou 80, né? Então, quando nós vamos falar da autodesvalorização, a gente está falando de autoestima lá no chão, né, meus amores? A gente fez um estudo grande sobre isso, escreveu um livro sobre isso, porque é sério, médium que tem uma estima assim, bem baixinha, bem pouquinha, uma baixa autoestima, é ruim para ele mesmo, porque olha a frequência, não é? Então, essa autodesvalorização, né, é uma coisa ruim, porque a pessoa carrega lá, ela deixa para dentro de si uns sentimentos que a coisa fica meio brava, né? E essa coisa brava tem frequência. E isso, ela pensa hoje, ela pensa amanhã, vai fazendo um pensamento automático, vai ficando lá dentro, vai ficando guardado lá na caixinha, e quando vem a resposta que resvala nesse pensamento, vem uma resposta condicionada, vem uma resposta automática também, né? Que está baseada nas crenças do médium, coisas inadequadas que ficam lá dentro. Então é importante ajustar isso, consertar, revisar, sabe? É importante, não quer dizer que a pessoa vá fazer, a pessoa é que vê aquilo que ela quer fazer, não é? Então, nessa desqualificação, nessa desvalorização, nesse rebaixamento, olha a frequência. Sempre você vai olhar a frequência das coisas. Lembra? Emmanuel, André Luiz, todo mundo já falou da frequência do pensamento. Então, quando eu estou nessa desqualificação, nessa desvalorização dos próprios méritos, né, das próprias capacidades, é ruim, porque eu estou vibrando nessa frequência. E no que eu vou resvalar? Eu vou resvalar na baixa estima, numa autoaversão. Ai, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, eu não gosto de lá, não gosto daquele trabalho, eu não gosto daquele. E aí, como eu não gosto de lá, não gosto daquele trabalho, eu também tenho coisas que eu não gosto de mim. Tem gente que sabe, ai, eu não gosto do meu cabelo, eu não gosto da minha pele, eu não gosto disso. Tá, então ela rejeita partes externas, mas também pode rejeitar partes internas. Eu tenho gente que chega aqui e fala assim: eu não quero ter mediunidade.
como se eu tivesse oportunidade de chegar lá e cortar. Não é assim. Você não fala assim, eu não quero ter audição, eu não quero ter visão, eu não quero ter paladar. São sentidos que a natureza te deu. Então, vamos fazer o melhor possível com eles. Em vez de olhar coisa ruim, aproveito o meu olho para olhar coisa boa. Em vez de ouvir coisa ruim, aproveito a minha audição para ouvir coisas boas, não é? Agora, quem vive numa desvalorização danada, vive numa insegurança danada, carrega culpas excessivas, não tenho segurança, tenho ciumeira, me sinto desamparada, existe aquela história, como eu não confio em nada, eu também não confio em ninguém, eu tenho desconfiança de tudo, né? E quem vive assim ameaçando com tudo, resvala na agressividade também, sem contar culpas excessivas, que às vezes a pessoa nem é culpado daquela situação, mas foi pelo fato de ser inseguro, já se sente meio culpado, faz comparações negativas, né? É um caso meio difícil, você já entendeu do que nós estamos falando, né? Nós estamos falando de uma autonegação daquilo que a pessoa tem em si mesmo. Se ela não confia em si, como é que ela vai encarar os desafios da vida? Médium tem desafios como qualquer outra pessoa, né? E, além de tudo, essa pessoa fica lá ruminando essas coisas ruins na cabeça o tempo todo, né? E como é que é ruminar essas coisas na cabeça? O tempo todo. A pessoa fica desassossegada, ela abala a própria saúde mental. Um dia, dois, que ela pense assim, tudo bem, mas não é só assim um dia, dois, a vida inteira, fica ruminando aquele pensamento ruminante. Você não é boi, não é bode, não é ovelha, não é búfalo para ficar ruminando as coisas. Camelo é que fica ruminando as coisas. Parou, hein? Essa ruminação de coisa não vai prestar, principalmente se você for médium. Porque essa ruminação vai atrair o quê? Um espírito de grande sabedoria. Não, vai atrair os ruminantes também, entendeu? Coisa meio assim por aí, né? Quando sentimentos depreciativos, né, fica ruim. Quem tem essa desvalorização, você imagina se ela vai ter uma saúde mental, alegria constante, ela está muito mais para depressão do que para essas coisas que são mais agradáveis. Alguém gosta de gente que está macambúzio o tempo inteiro, né? Não, a pessoa gosta de se relacionar com quem está numa boa, quem tem uma energia boa. Você não fala, cheguei aqui, cheguei em tal lugar, percebi uma coisa ruim. Então, vamos perceber uma coisa boa, mas vamos emanar uma coisa boa também, para que isso tenha frequência. Como que eu vou conseguir uma frequência de coisa boa se eu tenho o hábito só de olhar para as coisas ruins da vida, as coisas piores da vida, né? Você, sabe, vai para um lugar, aquilo não tá bom, vai para outro lugar, aquilo não tá bom. Se você conhece gente que tá com esse não tá bom, não tá bom, não tá bom, olha, indica lá, fala, avisa, né? Dessas informações que você está vendo, se você tiver oportunidade. Às vezes a pessoa não quer ouvir, eu respeito, a pessoa não quer ouvir, não ouve, mas fica você atento para aquela história do não tá bom, de eu só ficar pensando nas coisas ruins da vida, e pergunta para você, no seu caso, se você tem razões para pensar só nas coisas ruins da vida. Você não tem nenhuma coisinha boa para você valorizar, né? Pergunta quais são as evidências que esta forma de pensar é absolutamente verdadeira. Se você não tem absolutamente nada para valorizar na sua vida,
Você enxerga, você anda, você fala, você tem trabalho, tem família, tem casa e vai indo por aí, vai aprendendo a reconhecer, a olhar para o lado bom. O exercício de gratidão vale para isso, para eu aprender a olhar para as coisas boas, porque ninguém agradece coisa ruim, a gente agradece coisa boa, não é? Então, o hábito de olhar só para coisa ruim é uma visão de túnel. Estou ali, pus o óculos do ruim e só estou olhando a coisa ruim. Enxerga sempre o que há de pior e fixa a atenção naquilo, esquecendo que a atenção é a focalização da consciência. E a natureza da consciência é criar. Então, quem só põe atenção em coisa ruim, vai criar coisa ruim. Agora, depois que ela criou coisa ruim, sai reclamando que não tem sorte na vida, né? Mas ela faz um exercício de focar o ruim, depois ela quer encontrar o bom. Então, né? Com os pequeninos na escola, eu dei aula há muito tempo para os pequeninos, né? E para os pequeninos na escola, quando eles iam queixar dos amigos, que era ruim, que fez, que aconteceu, a gente fazia um exercício com eles. E um exercício assim. O exercício era, pegava lá uma folha e que eles mesmos batizaram a folha de reconhecimento das qualidades, porque nós íamos ajudar aquele amigo a reconhecer as qualidades daquela pessoa que ele só via defeito. Então, todo mundo que via uma qualidade na pessoa ajudava o amigo. Olha, ele é bom, ele é bonito, ele tem pele bonita, o cabelo é bonito. Ah, mas ele é chato. Ele é chato, mas ele tem boa visão. Então, sabe, todo mundo ia dando uma olhada no lado bom do amigo. E depois ele ganhava uma folha, né? O queixoso ganhava uma folha. E aquela folha eles mesmos batizaram de reconhecimento das qualidades, porque ali ele ia escrever qualidades que ele passasse a reconhecer naquela pessoa. Todo dia ele me mostrava a folha com uma folhinha, com uma qualidadezinha marcada. Uma folhinha, uma qualidade num dia, outra no outro. No fim de uma semana, então eu perguntava para ele, olha, quantas qualidades você já viu, né? Vamos ver se semana que vem você conhece e você reconhece mais alguma qualidade nele. No fim da história, a gente tinha feito o reconhecimento das qualidades, ele tinha aprendido a escrever, a reconhecer, sabe, uma série de coisas a socializar, uma série de coisas a gente tinha feito com aquele exercício. Faça o reconhecimento pensa que você é pequenino e faz o reconhecimento das qualidades também. Lembra daquela fala, deixai vir a mim os pequeninos? Porque, sabe, é mais fácil você cuidar do pequeno e sempre você vai buscar as evidências. Que evidência eu tenho? Que fato concreto eu tenho para contar, para afirmar que aquele cara, ele é ruim, 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 ruim. É como a pessoa depois vai se olhar, ela só vê ruim lá fora, ela só vai ver ruim lá dentro. O ruim que ela está vendo fora é projeção daquele ruim que caminha lá dentro também, né? E tem um outro pensamento também que eu queria falar um bocadinho hoje. Gente, eu falo rapidinho assim, mas depois você amplia, tá? Não fica nessa pobreza desses minutinhos que a gente fica junto aqui. Eu quero falar também do 880. Se você gostar de ler, existe um livro chamado 880, onde esse tema é abordado, onde você vê assim, dois lados de maturidade, né? Porque o equilíbrio não mora nas extremidades, o equilíbrio, você sabe, equilíbrio mora no meio, é no que está equilibrado, né? Então, esse 880 é um livro que a autora chama Branca Barão, e ela escreveu contando eu, se não me engano, não a conheço, apenas o livro. Ela é palestrante e dessas palestras que ela fez, que ela falou, esse envolvimento com autodesenvolvimento, ela escolheu o tema e escreveu. Se você gostar ou precisar discorrer sobre o tema, fica uma indicação. Você sabe que eu sempre indico um livrinho para quem gosta de ler, né? Então, olhando para esse lado 880, isso é um pensamento polarizado, ou uma coisa ou outra. E isso é uma, como é que era o nome chique mesmo? Distorção cognitiva. Não é assim uma burrice, não, é uma distorção cognitiva. Então,
A pessoa, ela atua nos extremos, né? Para ela, ou é tudo ou é nada. Ou o sujeito é um sucesso, ou o sujeito é um fracasso. Só que ela traz isso para ela também. Para eu ser um sucesso, eu tenho que ser, assim, o máximo do máximo. Porque se eu não for o máximo do máximo, então eu não vou fazer nada, né? E, ou eu tenho tudo, ou eu não tenho nada. Então, isso também é uma coisa para se pensar. A vovó não tinha estudado, né? A vovó era de um tempo que, sabe, não se usava muito as moças irem para a escola. Imagina, eu já tenho quase 80, a vovó, então, lá atrás, você já pensou qual era a dificuldade. Mas a vovó, ela tinha uma sabedoria de vida, né? Então, ela tinha uns ditados que ela tinha aprendido lá, com as amigas dela, com a educação que ela teve. Então ela falava que o ótimo é inimigo do bom. Eu era pequena, eu não entendia muito esse negócio de ótimo, inimigo do bom, mas bom não é perto do ótimo? Que conversa é essa? Mais tarde eu fui aprender que era a tal da coisa do 8 ou do 80. Ou eu tenho os 80 ou eu não tenho nada, né? E é porque esperar uma condição perfeita para ser os 80, para ser o ótimo, e não ficar como uma coisa que já pode ser boa. Então, eu vou esperar a condição perfeita, o momento perfeito, o funcionário perfeito, o resultado perfeito. Não tem funcionário perfeito, não tem resultado perfeito, até porque o que é perfeito na minha cabeça pode não ser na sua, né? Sabe, o funcionário perfeito pode não chegar nunca. Então vamos ver o que é possível, qual é o melhor possível. Não é um melhor imaginário, um idealizado lá na minha cabeça. O melhor possível para hoje. Quando o bebê nasce e que ele começa a crescer, ele começa a andar, ele não sabe andar, ele sai andando, engatinhando, se arrasta. É o melhor possível para aquela idade, para aquele desenvolvimento. Então, isso também é assim que a gente está olhando, né? O que é possível para hoje. Sabe aquela história? O que nós temos para hoje, vamos trabalhar com o que temos, o que é possível para agora, o que eu posso fazer de melhor neste momento, dentro das condições que eu tenho, dentro daquilo que é a minha realidade, não é? Então, tem aquela pessoa que, por exemplo, chega aquele meu cliente aqui que estava fazendo uma dieta, e aí eu pergunto, olha, como vai indo lá no aspecto da reeducação alimentar, né? Ah, não, Aparecida, eu já chutei o pau da barraca, porque assim, saí ontem e fui lá na casa da minha amiga, ela me ofereceu um biscoitinho. Ai, eu não resisti, eu comi, mas depois que eu comi um, aí eu fiquei com vontade de comer a bandeja inteira. Não precisa ser assim, 8, 80. Já comi um mesmo, então agora, perdido por um, perdido por 100. Não, não é assim. Você comeu um amanhã, no outro dia, na outra refeição, você vai comer uma coisinha a menos, você vai equilibrar. Não é assim, ou eu faço aquele regime violento, rigoroso, ou eu não faço nada e como tudo. Não, não, não. Mas assim fica meio difícil, né? Se eu não fui capaz de manter a minha dieta, então eu vou comer o oposto e vai ser aquela coisa lá daquele jeito. Não, não precisa ser exatamente assim, desta forma, né? Pensa, não deu certo, então tudo fracassou. Não, hoje não deu certo, nesta refeição não deu certo. Eu comi um doce, não era para ter comido, mas não faz mal. Eu não vou comer o pacote inteiro. Eu vou continuar deste momento em diante fazendo a minha reeducação e, sabe, eu vou arrumar a situação, é o que é possível para aquele momento. Agora, se não deu certo, eu já me sinto um fracasso com duas perninhas, fica difícil, né? A vida não é uma linha reta, um ascendente o tempo todo. A vida tem suas variáveis. O sujeito 8 ou 80 está
assim, né, precisando de um repasse. Então, você vai identificando se você tem alguma coisa nessa ordem, se você precisa de um repasse. Se você quiser mais alguma coisa, você escreve, a gente dá uma orientação, faz uma aula aqui. Eu gosto de fazer aula para aluno que gosta de assistir, não é? E se ele gosta de assistir, ele tem uma necessidade. Se eu souber e puder fazer, estou à disposição. Por hoje, a gente vai pensar que falta para o 880 uma certa razoabilidade, sabe? Um certo sentimento de compaixão, porque eu preciso aprender a respeitar os meus limites. Não é para ficar a vida inteira dentro do limite, mas eu vou passando, eu vou tentando um pouco a cada dia. A evolução está acontecendo, a gente não está com o nosso processo acabado, né? Não, eu vou indo, a minha evolução está acontecendo, a sua, de todo mundo está acontecendo. Eu não posso ficar naquele sistema se a valorização tem que chegar a 100% para eu reconhecer. 99% eu não reconheço. Não, fica ruim. Eu me lembro, às vezes, você tirava um notão na escola e você chegava em casa abanando 80, 90, 100. Olha, tirei um excelente. Não fez mais do que obrigação, você só estuda. Isso era lá atrás, isso hoje eu uso para ilustrar a aula. Para meu filho, sabe o que eu falava? Você vai lá e faz o seu melhor. E não importa qual é o seu melhor, você é o melhor aluno do mundo. Então, sabe, para valorizar o trabalho dele. Nenhum acreditou que ele era o melhor do mundo, mas eu sempre estimulei, não é? E ele sabia que aquilo era o nível de importância que eu estava dando para aquele horário de estudo. Então, faça assim com você. Você não tem que tirar 100 para você achar que você é bom. Quando você tira 99, você acha que é ruim? Não, né? Olha, eu já consegui metade, eu já consegui 60%, eu já consegui 70%, eu já consegui 80%, e a gente vai crescendo aos poucos, e a gente vai trabalhando a própria valorização, porque se eu não trabalhar por mim, quem trabalhará? Se eu não reconhecer o meu valor, eu vou ficar dependendo das pessoas que estão ao meu redor para me aplaudir, porque senão, né, como é que eu vou me sentir? Então, aquela história de falar assim, ou eu vou na academia todos os dias, ou então eu não vou mais. Não, Aparecida, não vou todos os dias. Eu vou lá 2, 3 vezes na semana, e quando não dá, faço meu exercício lá em casa e, sabe, eu não vim para ser uma esportista dessa vez, é só para não encarangar. Ai, eu não sei porque ela continua, não sei por que eu continuo fazendo isso, não sei porque eu continuo lendo esse livro, não sei porque. Não, você continua lendo para você aprender, você continua tentando para você exercitar e conseguir. Então a gente precisa dar uma forcinha, dar uma fezinha para a gente, né? Equilíbrio é um conceito a ser trabalhado. As coisas ficaram assim, pelo menos chamaram a atenção, ficaram entendidas um bocadinho? Então vamos olhar a nossa próxima figurinha. Preciso entender. Você já viu que eu gosto de trabalhar com imagem, né? Porque uma imagem, quando você bate o olho lá, você já entendeu tudo. Eu gosto de entender. Ficou entendido que entender é bom, mas não tem só a figurinha do entender, tem a figurinha do fazer. Entender é bom, eu entendi, mas quando você entendeu como faz o bolo, se você não fizer o bolo, o seu entendimento não vai para cima da mesa e não vira alimento. A gente tem que entender e fazer, entender e praticar. Tá combinado assim? Então, você sabe, né?
aqui na escolinha virtual da tia Cida, a gente gosta de fazer grupo de estudo, nem que seja o grupo do eu sozinho. Ninguém quer estudar comigo? Não, não quer. Eu estudo sozinha. Então, tá, eu tenho só uma pessoa que gosta muito de estudar comigo e um grupo que gosta muito de estudar comigo. O resto não gosta de fazer grupo comigo, não. Às vezes você vai ver que eu sou chata, né? Mas eu não me importo. Eu adoro estudar em grupo. Então, eu faço grupo com quem quer fazer. E quando não tem com quem fazer, eu estudo sozinha. O grupo do eu sozinho, né? Eu sugiro que você pesquise, leia, participe, envie a sua solicitação, mas principalmente pratica o seu aprendizado. Se você gostou, se você aproveitou, eu fico aqui de encontro marcado com você e daqui mais um tempinho a gente tá junto conversando aquele tema que você solicitou, tá? Fica com um abraço grande, até o nosso próximo encontro.